Tá, vamos pro meu resumo aqui de aminoácidos e péptidos. Começando aqui primeiro por aminoácidos. Os aminoácidos têm em sua composição um carbono alfa, um grupo carboxilo, um grupo radical e um grupo amino. Então a gente tem aqui um carbono alfa, um grupo amino, um grupo carboxilo e um grupo radical. E é este grupo radical que dá identidade a esse aminoácido. Nós temos os tipos que são comuns, modificados e não proteínas, certo? Ou seja, esses não proteínas somente a gente vai ver encontrados em péptidos. Então, esses comuns atualmente são 21, que são esses daqui, onde nós temos os essenciais e os não essenciais. Esses não essenciais são que não são sintetizados pelo corpo humano. E esses essenciais nós temos aí fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano, vanila, arginina e histidina. Esses aqui são os essenciais. E os não essenciais são ácidos aspartico, ácido glutâmico, alanina, asparagina. Temos também cisteína, glicinas, glutamina, prolina, serina e tirosina. Lembrando que atualmente foi encontrado outro também, outro aminoácido que é sintetizado pelo corpo humano, que são não essenciais. Essenciais é que não está presente no corpo humano, e esse daqui não essenciais é que está presente no corpo humano. Encontrado aí por último o 21º, chamado selenocisteína, certo? Esse selenocisteína a gente vai ver aí algumas características dele aí também. Mas dando sequência aqui, então esses são os comuns, que são 21, certo? E são também codificados por codões genéticos aí também. Os modificados são os reversíveis e irreversíveis. Quando se trata de reversível, é porque passa por um processo de modificação chamado fosforilação, ou pode ser metilação, ou pode ser acetilação, ou pode ser adenilação. Já o irreversível é o que passa pelo processo de carboxilação e hidroxilação. Então, carboxilação e hidroxilação, irreversível. Fosforilação, metilação, acetilação e adenilação são reversíveis. Então ele pode voltar à sua forma original. E tem alguns exemplos aqui, por exemplo, como a serina. Você tem ali a fosfoserina, que passou pelo processo de fosforilação. Por exemplo, se essa serina passar por metilação, vai ser metilserina, ou metilserina, certo? Ou acetilserina, enfim. Certo? Só estou citando exemplos aqui. Os de processos irreversíveis, que são os raros, que a gente tem hidroxiprolina e esse aqui é gama carboxiglutamato. Carbox de carboxilação e hidroxi de hidroxilação. Então o glutamato e a prolina podem ser carboxilado e hidroxilado. Tem que lembrar que eles são os irreversíveis e são raros aí. Já os não proteínas, que são somente encontrados em péptido, ou eles podem ser livres, ou eles podem ser o próprio péptido, certo? Péptido, que são ornitina, citrulina, homoserina e homocisteína. Então, esse ornitina, citrulina, homoserina e homocisteína, eles são não proteínas, beleza? Agora falando aqui desse 21º aqui, aminoácido que foi encontrado, ele diz o seguinte aqui, que eles não são codificados pelo código genético, também podem ser encontrados em várias enzimas, tem um papel importante no processo de redução e oxidação, certo? Ou seja, eles funcionam como oxidante no organismo, e também não são produtos de modificação, ou seja, eles não passam por essa fosforilação, metilação, acetilação, carboxilação e hidroxilação. Ou seja, selenocisteína é um aminoácido que foi encontrado recentemente,
não codifica pelo código genético e também não se modifica, está presente em enzimas e faz parte do processo de oxidação e oxidorredução, então são antioxidantes no nosso corpo também. A conformação desses aminoácidos, eles podem ser D-aminoácidos e L-aminoácidos. Detalhe, o D-aminoácido, ele é somente em péptido de novo, ou seja, aminoácidos não proteínas e D-aminoácidos somente em péptido, não em proteínas. Esses D são escassos, podem estar livres e compõem os péptidos, como eu falei. Exemplo, D-serina e D-aspartato. Esse D-serina e D-aspartato, pode ser questão de prova aqui também, são livres no tecido cerebral, certo? Então, são escassos, são raros, são D e encontramos livre no nosso tecido cerebral. D-serina, e D-aspartato. D-serina e D-aspartato. Já os mais comuns aqui, mais frequentes nas proteínas, são os aminoácidos L, que podem estar livres e também podem compor aí as proteínas, que são L-alanina, L-serina e L-tirosina. Certo? Então perceba que a serina em forma L, ela está presente nas proteínas. A serina em forma D, ela está presente nos péptidos, certo? No tecido cerebral. Derivados de aminoácidos. Então nós temos os aminoácidos que são percussores e os derivados. Ou seja, esses aminoácidos geram esses produtos daqui. Como por exemplo, a tirosina, a L-tirosina, mais o iodo, forma tiroxina, o T4 lá da tireoide, certo? O L-glutamato descarboxilado, ou seja, a descarboxilação desse L-glutamato forma o ácido gama-aminoburítico. Não é butírico, que é o GABA. Ácido gama-aminobutírico, que é o GABA. Vem do glutamato. Eu acho que isso aqui pode ficar em pergunta de prova. A glicina compõe a cadeia de polipéptidos do EN, né? Encontrado nas hemoglobinas. Ou seja, hemoglobina, glicina. O GABA, que é o gama-aminobutírico, glutamato. E o T4, que é a tiroxina, vem da tirosina, certo? Não esse processo aqui do meio, eu acho que não. Mas é só entender que esse é um precursor, e esse é um derivado, certo? Esses três juntos também são precursores. O glutamato mais a glicina mais o aspartato, o L-aspartato, eles formam esse BN-purina, que é uma forma sintética de fármacos relacionados com a parte neurológica, tanto para a parte psiquiatra quanto Alzheimer e depressão. Então, esse BN-purina aí é um fármaco, certo? Formado por glutamato, glicina e aspartato. Perceba que glutamato tá aqui, glicina está aqui, mas tirosina não, é aspartato, certo? Porém, cada um em particular forma faz parte de forma um derivado diferente, beleza? Então, o GABA vem do glutamato. O M de hemoglobina vem de glicina. E o T4, que é a tiroxina, vem de tirosina. A gente também tem aminoácidos de grupo radical apolar, ou também alifáticas, chamado de alifáticos. Esses não são solúveis em água, são apolares. Quem são? Glicina, alanina, vanila, leucina e isoleucina. A vanila, leucina e isoleucina, né? Aqui leucina e isoleucina, elas formam o BCAA, que é um aminoácido de cadeia ramificada. Esse é o significado de BCAA, só que em inglês, né? Aminoácido de cadeia ramificada. Vanila, leucina e isoleucina. Os aminoácidos que contêm átomos de enxofre são cisteína e metionina. Cisteína e metionina têm átomos de enxofre. Os aminoácidos aromáticos são tirosina, fenilalanina e triptofano. Tirosina, fenilalanina e triptofano são aromáticos. Os aminoácidos que contêm ácidos e amidas são: as amidas são aspargina e glutamina, são amidas. E essas
se convertem em ácidos, ou seja, essas amidas vão se converter em ácido. Por exemplo, a aspargina se converte em ácido aspartico e a glutamina se converte em ácido glutâmico. Então, são aminoácidos também que contêm ácidos e aminas. Percebam que esses quatro aqui, ó, estão aqui, ó. Eu até coloquei aqui, ó, glutamina, ácido glutâmico e aspargina em ácido aspartico, certo? São não essenciais aí, que são produzidos dentro do nosso organismo. Nós temos aminoácidos que tem hidroxila, que é serina, treonina e tirosina, certo? Serina, treonina e tirosina são aminoácidos que têm hidroxila. Aminoácidos que contêm grupos básicos, nós temos aí arginina, lisina e histidina. Grupos básicos, arginina, lisina e histidina. Também tem aminoácidos que contêm união covalente. Isso aqui pode ser uma questão de prova também. Iminoácido. Quem é o iminoácido? Prolina. Prolina é um iminoácido, certo? Tá no questionário dela também. A gente vai ver o questionário daqui a pouco. Aminoácidos raros. Nós temos aí, lembra lá, os irreversíveis, que são raros aqui, ó, irreversíveis, que são raros. Então eu deixei aqui esse gama-carboxiglutamato que eu falei lá em cima e hidroxiprolina, certo? Os hidroxilados, óbvio, tem 3 hidroxiprolina, 4 hidroxiprolina e 5 hidroxilisina. A gente vai ver que esses aminoácidos aqui estão presentes aí, principalmente no colágeno no próximo vídeo de proteínas, certo? Esse hidroxiprolina, o 4, é o que ajuda a estabilizar a estrutura tridimensional do colágeno, certo? Então, 4 hidroxiprolina. Outro irreversível é esse aqui, carboxiglutamato. Lembra que eu falei que os processos irreversíveis são hidroxilação e carboxilação? Esse gama carboxiglutamato, ele está presente em proteínas em fatores de coagulação. Quem são os fatores de coagulação? São fator 7, fator 9 e fator 10. E a protrombina também. Porém, esses fatores de coagulação são dependentes de vitamina K1, né? Que é aquela filoquinona. Isso aí. Eu tô até confundindo com outro nome aqui, certo? Filoquinona. Filoquinona é vitamina K1 que favorece aí os fatores de coagulação e estão relacionados também com o carboxiglutamato, certo? Outros aminoácidos eu coloquei aqui só a nível de informação porque tinha lá no slide dela, é desmosina, selenocisteína e 6N-metillisina. Mas esse daqui é importante porque caiu no questionário, quem depende de vitamina K1 ou quem são compostos aí de fatores de coagulação, certo? Em proteínas que estão relacionadas com fatores de coagulação. Aminoácido reversível foi aqueles que eu falei lá na frente por fosforilação, metilação, acetilação, adenilação. Por exemplo, fosfoserina ou fosfotreonina, N-metilarginina ou metilglutamato. Temos 6N-acetilizina, né? Acetilizina. E adeniltirosina. Esses são através desses processos bioquímicos aqui de fosforilação, metilação, acetilação e adenilação. Já os irreversíveis, não sei porque eu botei aqui de novo, carboxilação, hidroxilação, né? Gama carboxiglutamato, que a gente viu aqui agora dependente de vitamina K1, filoquinona, e esses hidroxilprolina e lisina. 3, 4 e o 5 é da lisina, certo? Aminoácidos não proteínas, que eu falei lá, que são presentes em apenas em péptidos, certo? Ornitina, citrulina, homoserina e homocisteína, betalanina, tiroxina e esse sarcosina aí. Eu também vi essa informação que esse betalanina é o único beta natural não essencial. Não sei porquê, eu anotei isso aqui, mas betalanina é o único beta natural não essencial. Tava lá no slide. E de aminoácidos, nós temos aí, que eu falei lá em cima,
serina e D-aspartato, que são livres no tecido cerebral, certo? Falei bem aqui em cima, aqui, ó, no começo. Então, as classificações são comuns, que são esses, os modificados que podem ser reversíveis e irreversíveis. Irreversíveis são os raros, né? Hidroxiprolina, hidroxilisina, né? E o hidroxi 3 e 4 prolina. Mas esse gama-carboxiglutamato, que a gente viu lá que depende de vitamina K1. E os não proteínas, que são esses daqui, que são o dipéptido, ornitina, citrulina, homoserina e homocisteína. O que é que nós temos mais aqui? Agora sim, finalizou aí aminoácidos, começa péptido aqui, certo? Péptido. Péptido, definição: cadeia de aminoácidos unidos por ligação peptídica. Classificação: pode também ter 2 aminoácidos de péptido, tripéptido e tetapéptido, certo? Os péptidos são de importância fisiológica. Quais são? E deixar assim porque aqui acaba o assunto. Glutatión, que não é glucagon, certo? Apesar de glucagon também ser, mas aqui ele está se referindo a glutatión. TRH, que é o hormônio liberador de tirotropina, certo? Gramicidina S e outros hormônios que a gente vai ver aqui embaixo. Esse glutatión, não sei como é que se pronuncia aí, glutatión, ele pode ser tripéptido ou tetapéptido, lembrando que o tripéptido ele é de forma reduzida e o tetrapéptido é de forma oxidada, né? Oxidada aceita elétrons e reduzida do elétrons, é um antioxidante, glutatión, e ele tem características de péptido. Então, por que torna ele um péptido e não uma proteína? Porque ele tem baixo peso molecular, poucos aminoácidos, tem ligação peptídica atípica e tem uma forma linear. Já o TRH, que é o hormônio liberador de tirotropina, as características são baixo peso molecular, pouco aminoácido, aminoácidos modificados e forma linear. Eu deixei de amarelo ligação peptida atípica e aminoácidos modificados porque isso é característica do péptido e não da proteína, certo? Essa gramicina, que é um antibiótico, ele tem baixo peso molecular, poucos aminoácidos e tem D-aminoácido, forma circular e aminoácido não proteína. Forma D aminoácidos são também característica de péptidos, que nem eu falei lá em cima, ó, no resuminho aqui, ó. Forma D é somente péptido, não proteína é somente péptido, certo? Então, tem que gravar essas características aí, certo? De aminoácidos. Então, baixo peso molecular, pouco aminoácido, forma linear e circular também, pode ser tanto linear quanto circular, certo? Ligação peptídica atípica, aminoácidos modificados, D-aminoácidos, aminoácidos não proteínas são tudo características de peptídeo, certo? Então a gente tem aqui a gramicina S. Essas são as de mais importâncias fisiológicas, glutatión, né? TRH e gramicina. Além disso, nós temos os hormônios também, que são, ela vai pedir para citar esses hormônios aqui, com certeza, cite pelo menos 5, 6, aí ela vai pedir muito alto. A gente já viu falar de tudo isso aqui, angiotensina 2, ADH ou vasopressina, que é a mesma coisa, ocitocina, bradicinina, glucagon, calcitonina, adenocorticotrofina, e essa beta lipotropina também, certo? Então, tudo isso daí são hormônios aí que são péptidos, certo? Detalhe dessa beta lipotropina, ela se divide, ela é um aminoácido gigante, ou seja, ela possui mais de 50 aminoácidos, porém não é uma proteína. Tem teorias que dizem que acima de 50 é proteína. Nesse caso, essa beta lipotropina, ela tem 50, porém esses aminoácidos se dividem em MSH, endorfina, metionina, que é a encefalina. Ou seja, ele é um aminoácido, é um péptido gigante,
porém ele vai liberando de forma, como é que eu posso dizer, em porções, por isso que ele não é classificado como uma proteína, apesar de ter 50 aminoácidos. Agora abrindo a atividade aqui de aminoácidos, um péptido, essa estrutura aqui eu não faço, né, que ela disse que não cai, então o aminoácido não proteína, quem são? Homoserina, homocisteína, tiroxina, betalanina, citrulina e ornitina, não proteína. Aminoácido, aí ele bota aqui azufrado, capaz de formar cistina, a cisteína. Não tem no meu resumo, mas tem aqui no questionário e a resposta é cisteína. Então, o aminoácido azufrado capaz de formar cistina é cisteína. Nós temos aqui o 21º aminoácido. Quem é o 21º? Selenocisteína. Lembra que é não codificável, não faz parte do cordão genético, né? E também não é fruto de produto de modificação, é um antioxidante. Então essa selenocisteína é o 21º, o último que foi encontrado. Aminoácido ao qual se classifica iminoácido. Quem é? Prolina. Lembra lá? Iminoácido, esse aqui pode cair na prova. Prolina. Característica de los péptidos comuns em la proteína. Característica, botei possui conformações repetitivas. Coloquei isso. Aí, não sei porque eu não botei mais aí, mas enfim. Quem for fazer aí o questionário, procura mais aí, beleza? Eu vou procurar agora que eu tô gravando o vídeo. Qual é o significado de BCAA? O significado é esse aqui, ó. Aminoácido de cadeia ramificada. E quem são? Isoleucina, leucina e vanila, certo? Leucina, iso e leucina mais vanila, certo? Aminoácido aromático, fenilalanina, triptofano e tirosina, certo? Aromático. Ele diz aqui que a presença de lance peptídico atípico é uma característica de péptido? Sim. Lembra? Atípico, todas essas características aqui, ó. Atípico, aminoácido modificado, D-aminoácido, forma circular ou linear, certo? Aminoácido também não proteína. Tudo isso aí são características de péptido verdadeiro. Menciona D-aminoácido presente no tecido cerebral. Olha aí também, ó. Serina, D-serina e D-aspartato. Não esquece de botar esse D, porque se não botar esse D aí complica tudo. D-serina e D-aspartato. Não fiz essa forma aqui. Aquela meio confusa isso aqui. Ela colocou que complete os quadros seguintes. Ela botou aqui aminoácido básico, aminoácido ácido e aminoácido básico de novo. Deve ser não essencial, né? Enfim, eu previ assim. Então, aminoácido básico, isoleucina, leucina e lisina. Ácido, aminoácido ácido. Temos o ácido aspartico e ácido glutâmico. E não essencial, botei o mesmo ácido aspartático e glutâmico porque a gente viu lá que eles são não essenciais, lembra? Já para facilitar também. Qual dos aminoácidos açufrados formam pontes de sulfuro? Cisteína ou metionina? Não tá no meu resumo, tá no questionário. Mas se perguntar qual é o aminoácido açufrado que possui ponte de sulfuro, cisteína. A outra pergunta foi aminoácido açufrado capaz de formar cistina. Cisteína também. Então os dois, se cair aí de açufrado aí, é cisteína, certo? Aminoácido comum, cuja cadeia lateral é mais pequena. Qual é a cadeia lateral mais pequena? Eu procurei na internet aqui, não está no meu resumo, mas é glicina. Então a glicina, ela é um aminoácido que tem a cadeia lateral menor de todos aí. Glicina, certo? Aí ele pede para investigar aqui os aminoácidos essenciais, não essenciais. Eu botei aquela tabela de novo lá de quem é essencial, não é essencial, certo? Então, essencial: histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e vanila. Semi-essencial, já divide um semi aqui, que antes não tinha, ou era essencial ou não essencial na tabela, já meteu um semi aqui, que eu acho que não cai na prova, mas tem aí a genina, cisteína e glutamina, glicina, prolina, serina e tirosina. Já não essencial, alanina, ácido aspartático, ácido glutâmico, asparagina, glutamato, hidroxiprolina
e selenocisteína. Certo? Então acabou a atividade, valeu, próximo vídeo aí de proteína. Tamo junto.